papai Fred aí, meu querido Fred Alan, tá fazendo a presença dele aqui no chat. Como eu disse pra vocês mais cedo, temos 1 milhões de pessoas aqui no chat, mas todas estão tímidas, mas pelo menos o corte está sendo gerado, certo? Então vamos aqui, ó, continuando. Vou aumentar o som, tá, Fred? É que se eu deixar muito alto, lá, eu não consigo falar por cima, entendeu? Fiz um teste com o popozão aí antes de começar, né? E aí eu cheguei nessa conclusão. Enfim, ó, agora eu trouxe pra vocês aqui, ó, vamos aqui, ó, pra gerar o corte, ó. Vamos lá. Você vai ver agora o início da Operação Prato. O primeiro caso que gerou o mais famoso caso de OVNIs do Brasil, só perdendo para Varginha. E tudo isso feito por Dossiê Anônimo, canal do Puposo. Foda, jornalismo true, tá entendendo? Então, vamos lá, reagir agorinha. Vamos reagir agorinha ao Dossiê Anônimo, como tudo começou. How everything happened. Alright? Se a primeira faísca da chamada Operação Prato tivesse acontecido num lugar esquecido, tomado pelo mangue... Vou voltar. E pelo mistério. Uma ilha com nome de crustáceo Não voltei, e né? destino trágico. A Ilha dos Caranguejos. Em 1977, 4 pescadores de São Luís tiveram um encontro com o inexplicável. Ao amanhecer, apenas um ileso, 2 feridos e 1 morto. Hoje, abriremos o dossiê sobre uma noite esquecida na foz do rio Meairim. Uma noite que pode ter sido o primeiro alerta da maior investigação militar ufológica do Brasil. Olá, Anônimos. Dividiremos... Como sempre, vamos aqui elogiar a beleza do Puposo. A beleza do Puposo. Segue lá, Dossiê Anônimo. esse vídeo em 3 partes. Primeiro, veremos os acontecimentos na Ilha dos Caranguejos. Depois, as repercussões do caso na mídia e no universo ufológico. E, finalmente, a ligação entre esse caso e a Operação Prato. Tá vendo? Não é chapéu de alumínio. Você aí, presta atenção, meu esquerdista. Seja você um esquerdista neoliberal, um progressista ou um left-wing. Radical. Preste atenção. Tu gosta dos mistérios. A gente gosta dessas coisas. Não vem falar pra mim, isso daí é coisa de direitista. Calma. Tem um canal. Tem um lugar. Existem pessoas, certo? Que estão preocupadas em entregar pra você um conteúdão de qualidade. O que essa pessoa merece? Um like. Já aproveita e deixa aí pra mim também. Para a criação desse dossiê, foram usadas 2 fontes principais. Jornais da época preservados e catalogados pelo site operaçãoprato.com. Usaremos os textos originais para manter o caráter histórico desse conteúdo. E como base dos acontecimentos, usaremos os arquivos do ufólogo Bob Pratt, que entrevistou as vítimas logo após os fatos ocorridos. Todos os links para esses materiais estão na descrição. Valorize o trabalho humano e a produção brasileira. Curta, inscreva-se e compartilhe esse vídeo. Agora, vamos ao que interessa. Curti o Puposo, me inscrevi e agora estou compartilhando. Tá vendo? Quem é você na roda do YouTube? Só um like, cara. Deixa um comentáriozinho. Faz uma farofa no chat.
Do braço não vai cair, não. Pô. Lava a rola. 25 de abril de 1977. Um barco deixa São Luís rumo à Ilha dos Caranguejos. Cerca de 30 quilômetros separam a capital maranhense daquele mangue. 3 irmãos, Firmino, Apolinário e José Gaudêncio. Com eles, o cunhado Aureliano, estreante na missão. O objetivo era simples: cortar lenha, acampar e voltar com a maré. O dia passou sem novidades. À noite, eles jantaram e se prepararam para dormir. Bob Pratt fez o melhor registro da embarcação Maria Rosa, palco dos acontecimentos. Usaremos uma reconstrução ilustrada do barco para visualizarmos melhor os eventos daquela noite. Eles se dividiram na embarcação da seguinte forma: José armou a rede na entrada da cabine, Aureliano na popa, Apolinário no chão do barco, deitado entre os dois. Firmino dormiu na proa do barco. Firmino não queria contato. Firmino era contra dormir com... Ele era contra 4 homens dormir no mesmo quarto, entendeu? Não quis participar. Que pena do Firmino. A ideia do grupo era acordar com a maré alta, com o som das ondas batendo contra o casco do barco. Mas alguma coisa aconteceu naquela madrugada. Alguma coisa que não dormia os impediu de acordar. Por volta das 5 horas da manhã, Apolinário... Canetou, hein, Paposo? Alguma coisa que não dormia os impediu. Puta que pariu, cara, é foda. despertou com um estrondo e um grito. Era Aureliano, que estava caído no porão do barco, se afogando em alguns poucos centímetros de água. Apolinário passou por baixo da rede de José e socorreu o companheiro, que não conseguia se levantar e não lembrava como havia parado naquele lugar. Apolinário o levou para o convés e percebeu que Aureliano tinha as costas e a nádega esquerda queimadas, embora seus shorts estivessem intactos. Apolinário voltou à cabine e descobriu Firmino desmaiado debaixo da rede em que antes dormia Aureliano. Firmino tinha queimaduras graves e estava inchado. Sua Caraca, Firmino. pele se soltava das feridas. No meio daquela confusão, Apolinário percebeu que José Gaudêncio não havia se manifestado e nem havia acudido ninguém. Ele se aproximou do irmão. A rede estava imóvel. José estava morto. Sem ferimentos aparentes, ele estava do mesmo jeito que havia dormido. Apolinário reuniu os feridos. Precisou esperar mais de 8 horas até a próxima maré. Sozinho, conseguiu manejar um barco de 12 metros de volta ao São Luís. Apolinário tinha 1,5 metros de altura. Era um homem do mar. Em depoimento declarou: se Deus não tivesse nos ajudado, estaríamos todos mortos. Logo a notícia se espalhou. Relatos de luzes e bolas de fogo cruzando o céu começaram a ser vistos na região, e principalmente nos jornais locais, que se tornaram os rastros dessa entidade invisível. Os jornais da época As evidências, né? tinham uma grande predileção pela violência extrema. Claro que um caso com uma morte misteriosa em um lugar remoto não passaria batido. A Ilha dos Caranguejos tinha o selo do inexplicável, além de grande espaço para manobras especulativas. O que poderia ter acontecido naquela madrugada? Vamos ver o que noticiaram os 3 jornais locais no dia 29 de abril. Primeiro, o jornal de maior circulação, O Estado do Maranhão. 1 morto, 3 feridos. Conheço a voz, hein? Conheço essa voz, hein? Bota. Vítimas traziam queimaduras estranhas nos seus corpos. Mas na embarcação não foi encontrado qualquer indício de fogo. O fato é que a polícia está às voltas. Quem ou o que seria o autor da tragédia na Ilha dos Caranguejos? Todos que se encontravam no barco pertencem à mesma família. O que
que afasta de princípio que tenha havido desentendimento entre eles. Cerca de 5 horas da manhã, escutou um grito. Nem sempre, né? Nem sempre. A gente sabe que família é complicado. A gente sabe que quem nunca viu Grande Família aí? Aquilo ali é o retrato oficial da família brasileira. Pelo menos até a década de 10, né? Depois acabou. A gente não tem uma atualização desse retrato ainda. Mas é muito próximo daquilo, né? Então, enfim. Lancinante que vinha do interior do porão. Deparou com seu cunhado que se encontrava preso imóvel numa parte do assoalho da embarcação e um de seus irmãos em estado grave gemia. Com o auxílio da lanterna, percebeu mais adiante o corpo imóvel e retesado de seu irmão José Correia. Aproximou-se. Estava morto. Uma estranha queimadura no tórax e no braço. Uma estranha queimadura no tórax e no braço. Nessa reportagem, José também estava ferido como os outros dois. Esse relato é acompanhado por outro periódico local, o Jornal Pequeno. O ruído que faz muita gente acreditar na presença de disco voador, pouco a pouco foi cessando. Apolinário Correia passou a examinar o cadáver do irmão José Correia e a situação dos feridos. Todos apresentavam queimaduras fora do comum. As queimaduras observadas tanto no cadáver de José Correia como no corpo dos que saíram feridos são arredondadas e de cor escura. No O Estado do Maranhão, chega-se a ter o relato de uma testemunha ocular, o comissário Venceslau, que afirma ter visto um ferimento estranho na boca da vítima. Ele fala: Nunca tinha visto queimadura daquele jeito. Um ferimento estranho na boca. No que estava bastante ferido, a gente notava que a queimadura era igual. Muito parecida, mas diferente de toda a queimadura que até então eu tinha visto. Dava a impressão de queimadura provocada por um ferro em brasa, mas não era não. Eu não vi indício de fogo ou incêndio na embarcação. Só fica mais bizarro, né? Só fica mais bizarro. O comissário Venceslau também comenta o relato de Apolinário. O irmão da vítima, que saiu ileso, disse que não sentiu aproximação de nada. Não havia nenhuma embarcação perto do local onde o barco estava atracado. Nessa altura do texto é colocado um relato do tio dos irmãos, que é uma clara valorização do caso, um floreio. Em todo caso de mistério nacional, internacional, a porra toda, vai ter aquela velha: quem conta um ponto, aumenta um ponto. Quem conta um conto, aumenta um ponto. É muito comum, muito comum, muito comum. As palavras finais do parente... Tá vendo que eu falei? Não é chapéu de alumínio, porque se fosse chapéu de alumínio, o Poposo não ia estar falando essas coisas agora. Entendeu? Ele ia ter isso como verdade. Então, é isso, gente. Quer seguir lá um canalzinho de mistério maroto, sem ser chapéu de alumínio? Dossiê Anônimo. Jornalismo true. São de um improvisado Gonçalves Dias, que eu compartilho aqui com vocês. Conheço até uma ilha que pega fogo sem se tocar. É uma ilha do meu interior mesmo. É lá em Alcântara. É na boca do rio Itaúna. No tempo da seca, essa pega fogo sem se tocar. Depois desse momento brioso de Alcântara, a reportagem então chega em seu último capítulo e aventa a possibilidade de um disco voador. Isso de acordo com o palpite de um cidadão hipotético. O terceiro periódico, o Imparcial, noticiou no dia 29 de abril que as autoridades policiais estão envolvidas com um caso misterioso que vai requerer muita habilidade para sua completa elucidação. Até o presente, todos os sobreviventes do estranho ataque já foram inquiridos pelas autoridades policiais. Nada sabem explicar sobre o fato, nem se recordam se viram algum ente sobrenatural ou de outra galáxia. A embarcação já foi vistoriada e nenhuma pista foi encontrada, sendo afastada a hipótese de que os ferimentos tivessem sido causados por fogo, pois na ocasião todos estavam dormindo e não existem marcas de incêndio no barco. Os legistas da segurança pública informaram que José Correia não teve morte violenta. Teria ocorrido um ataque dos fantasmas da ilha ou de seres extraterrenos? Como explicar o misterioso caso da lendária Ilha dos Caranguejos?
Perceba que nesse relato não há menção a feridas em José. Na verdade, destaca-se que sua morte ocorreu sem violência. Em todas as matérias há menções ao extraterreno, mas o jornal Imparcial é o único que diz que as vítimas não atribuíram o caso ao sobrenatural. Dos 3 sobreviventes, Firmino foi o mais machucado de todos. Ele ficou em coma por 1 semana e mais de 1 mês internado no hospital. O laudo pericial do seu caso diz: queimadura do 2º grau, bordo enegrecido, 3 centímetros na região central. Um instrumento que causou o dano? Eletricidade cósmica. As Raios! Raios! queimaduras de 2º grau afetaram o braço esquerdo, o lado do tórax e a testa. Ah, lá tem foto, pô. Caraca, velho. Pô. Nossa. Imagina, tu ser atingido por um raio e continuar vivo. Mas será que foi um raio? A mão esquerda de Firmino ficou permanentemente deformada. E mesmo quando teve alta hospitalar, Firmino não trouxe nada de novo ao inquérito. Putz, mais 18, hein? Agora que eu vi a mão. Ai, galera. Pesou o clima. Ele não se lembrava de coisa nenhuma. No dia 30 de abril, o único jornal que trouxe a notícia do caso foi o Imparcial. Nessa edição, temos mais detalhes sobre o desfecho de José. Pelo que se observa, as autoridades policiais estão atônitas diante do misterioso caso da Ilha dos Caranguejos, onde 2 homens foram feridos gravemente e um outro perdeu a vida em circunstâncias estranhas, procedendo à remoção do cadáver para o Instituto Médico Legal, onde a princípio não foi aceito, pelo fato de naquele órgão existir uma ordem de que nenhum corpo que tenha mais de 24 horas de morto seja aceito. Em face da presença do legista, o porteiro permitiu a entrada do cadáver, que, submetido à necrópsia, foi constatado que não tivera morte violenta, sendo sua causa mortis hipertensão arterial. Aqui é importante salientar que José tinha apenas 22 anos e não possuía histórico de doenças. A reportagem termina com uma conjectura do delegado do caso. Disse o delegado Argolo que, na sua opinião pessoal, os marítimos foram atingidos por uma carga elétrica na queda de um raio no mar. Essa seria a causa oficial que entraria para o inquérito. Eletricidade cósmica. Beleza. Beleza, Buposo. Beleza, Buposo. A gente já entendeu que é sério. A gente já entendeu que não vamos mentir aqui. Tudo será tratado com tranquilidade e respeito. Já entendemos. Certo? Beba água. Cadê meus alienígenas, Raposo? Cadê meus alienígenas? No dia 31 de maio, temos uma matéria publicada no Estado do Maranhão, que trata da conclusão da investigação. Depois de ouvidas várias pessoas e com um laudo médico, a polícia chegou a uma conclusão que não tratava de fatos misteriosos, mas sim de algo muito comum, onde as vítimas foram atingidas quando dormiam por um raio cósmico. Temos que ressaltar que os envolvidos nunca mencionaram que É navalha de Ocana. Se a explicação mais fácil é que foi um raio, se eles estão falando que foi um raio, foi um raio. Mas o que se originou disso foi toda a Operação Prato. Que a partir dali depois começaram vários relatos. Né? Ali naquela região. Opa, voltamos? Deixa eu cair daqui rapidinho, né? tivessem sido atacados por alienígenas de qualquer forma. Era uma história que envolvia pessoas muito humildes, sem nenhum tipo de conexão com o assunto de OVNIs. Um dos médicos que atendeu os feridos declarou que eles diziam ter visto uma luz intensa e brilhante, como se um fogo os tivesse atingido. A imprensa local, farejando o espetáculo e a capacidade de vendas da história, começou a ligar o caso às aparições, que se tornavam frequentes na região. Esse episódio não foi publicado nacionalmente e permaneceu apenas como uma notícia regional entre São Luís e Belém. Na época dos acontecimentos, um dos filhos de Irene Granchi, figura das mais respeitadas da ufologia brasileira, estava pela região do Maranhão e conseguiu falar com o Oleriano. A conversa entre os dois chegou até Irene, que entrou em contato com Bob Pratt.
O ufólogo chegou ao Maranhão no final de novembro de 1978. Através da sua publicação UFO Danger Zone, Pratt levou o caso aos olhos do mundo. A história da Ilha dos Caranguejos é o único registro de uma fatalidade em todos os seus arquivos. Bob Pratt se interessou tanto pelo caso que trouxe do Rio de Janeiro um experiente hipnólogo, o médico Dr. Silvio Lago, para entrevistar as vítimas. Depois de 16 horas de sessão com os sobreviventes, o Dr. Lago chegou à conclusão de que todos falavam a verdade, mas nada do que foi dito por eles ajudou a solucionar o mistério. Todos se lembravam dos instantes antes de dormir. Depois disso, nada. O Dr. Silvio Lago declarou que havia um forte bloqueio mental, como nunca antes visto. Um trauma poderia afetar a memória das vítimas. Mas por que Apolinário, que não sofrera nada, também tinha a mesma falta de lembranças? Bob Pratt fez outras visitas a... Porque se pá caiu um raio em cima deles? Que geralmente, quando isso acontece em um átimo de segundo, e o nosso cerebelo funciona com eletricidade, e talvez isso tenha dado um reboot em todo mundo? Não sei, não sou especialista. Continua. envolvidos nos anos posteriores. Ele acreditava que Continua. alguma parte da memória das vítimas pudesse voltar com o passar do tempo. Mas isso nunca aconteceu. O que intrigou Bob Pratt foi outro detalhe. Mesmo marcados pelas queimaduras, Firmino e Aureliano se mantiveram saudáveis. Já Apolinário, o único ileso, viu sua saúde se deteriorar rapidamente. Em 1981, Apolinário se queixava de fraqueza do lado esquerdo do corpo. E em 1992, ele já não conseguia usar o seu braço esquerdo e mancava. De todos os três, Aureliano foi o único que retornou à ilha depois daquela fatídica noite. O mistério crescia dentro do mundo da ufologia, mas o que ninguém imaginava era que o caso já havia ultrapassado as páginas de jornais, revistas e inquéritos policiais. Esses casos já tinham a atenção das autoridades máximas do país. Documentos revelados em 2017 mostram que, meses antes da Operação Prato, a Ilha dos Caranguejos já estava no radar das Forças Armadas. Esse relatório, divulgado pelo site operaçãoprato.com, mostra os acontecimentos na ilha, o nome das vítimas e do investigador do caso, o comissário Venceslau. Esse documento marca o que seria a materialidade oficial sobre os avistamentos na região. Essas informações, o pânico da população e o pedido de socorro das autoridades locais são o começo do que seria a Operação Prato. Os padrões tornavam-se cada vez mais claros. Luzes dirigidas, queimaduras específicas, vítimas em choque. Aquela navezinha ali, depois vocês vão lá no canal do Oceanônimo, vocês vão ver o vídeo do Antônio Vilas Boas. Ou ver o React aqui também. Enfim, vai ajudar os dois de qualquer forma. E tem aquela navezinha, é muito igual a outra, cara. É muito igual a outra. Pô, é muito igual a do AVB. Alguma coisa muito estranha estava acontecendo na região. As aparições iam seguindo um caminho. A Ilha dos Caranguejos foi um ensaio. Colares seria o grande espetáculo. Continua. Rest in peace, Osbourne. Thank you, my brother. Mais uma vez, as palmas pro Poposo, pelo conteúdo de qualidade, com respeito, dignidade, sem botar o chapéu de alumínio. Isso aqui é Brasil. É Brasil. Brasil. Meu nome ali. Se você chegou até aqui, o nosso muito obrigado. Você viu que esse episódio teve todo um áudio especial com trilha original e locuções extras, certo? Só isso já valia o seu like. Se inscreve
Pô, se não valer um like, eu tô maluco. Ativa o sininho e se prepara para o grande episódio sobre a Operação Prato. Já estamos em produção, logo mais aqui no canal. E se você quiser entender como memes e inteligências artificiais estão virando armas políticas, clica aqui nesse vídeo que nós podemos bater um papo sobre isso. Se cuida. Solta esse vídeo, hein, Raposo. Solta esse vídeo, hein. Olha aqui, ó. A galera tá pedindo, ó. Vê? Olha aqui. A galera tá pedindo, ó. Cadê aqui? Vamos colocar aqui, ó. Vi esses dias. Aqui, ó. Cadê a continuação? Cadê a continuação? Solta, Raposo. Solta, Raposo. Solta, Raposo. Solta, Raposo. Solta. Obrigado. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Firmeza? Esteja aqui, ó. Para as lives, para os reacts. Ativa o sininho aí e bora. Vai botando. Já volta, hein? Vai botando. Vai botando. Soca. Entreu. Soca.